Boa noite, pessoal. Hoje a gente está falando, então, da cultura de cancelamento, né, como o Renato aqui no começo falou. E uma das coisas que a gente percebe que cada vez mais isso tem acontecido. Esse é um assunto que não é completamente novo, mas é um assunto que de tempos em tempos ele está em alta, e agora está em alta de novo, né? Quando o Renato e eu fomos conversar sobre qual seria o próximo assunto que a gente deveria conversar, pelo motivo de estar em alta novamente, a gente escolheu abordar esse assunto. Bom, nos últimos anos a gente tem visto isso, e uma das histórias que ganha notoriedade no mundo uma história que aconteceu em 2013 com uma mulher, o nome dela era Justine Sacco. Ela foi tema de um livro, né, de um escritor, de um diretor de documentários. O nome dele é Jon Ronson. Ele faz um TED contando a história do que aconteceu com essa mulher. E é interessante porque ela era uma mulher desconhecida, que tinha 170 seguidores no Twitter, e ela fez uma piadinha indo para a África do Sul, dizendo, quando ela estava indo para a África, ela fez uma piada quando entrou no avião, um voo de uma noite. Ela fez uma piadinha dizendo, estou indo para a África, tomara que eu não contraia AIDS, não contraia HIV, uma coisa assim, e escreveu brincadeira, sou branca. O tweet exato eu não escrevi aqui, eu estou aqui falando de cabeça. Mas essa piadinha, em 12 horas, movimentou o Twitter de uma forma como algumas vezes a gente vê acontecer, né? Não era aquela situação única, mas algumas vezes a gente vê isso acontecer. Naquela noite, enquanto ela estava dormindo, o Twitter estava acabando com a vida dela, porque ela entrou a gente chama de TT mundial, né? Ela entrou no Trend Topic mundial, era o assunto principal, o assunto mais falado daquelas horas, e aquilo ficou multiplicando, e as pessoas falando sobre isso. E aconteceu, então, quando ela chega no outro dia, tem uma amiga dela dizendo, preciso falar com você urgente, tem uma tia dizendo, você arruinou o nome da nossa família, e aí tem essas histórias, e ela é mandada embora do trabalho dela, ela perde o emprego por causa disso, e aí vira um caos a vida dela. Então, essa história de quando as pessoas vão longe demais. E uma análise dos especialistas aí do assunto, o tweet nem era racista. Ele era uma piada, na verdade, era uma piada provocando as pessoas que vivem dentro da bolha do sonho americano. E era isso que era a intenção dela, mas ela não transmitiu isso, ou as pessoas não quiseram entender isso, e quando alguém tentou defender, as pessoas massacravam também quem tentava defender. E alguém escreveu alguma coisa, eu não vou falar os palavrões, mas dizia o seguinte: alguém soropositivo deveria estuprar, não estava dito essa mulher, né, estavam xingando ela, para que ela aprendesse. Então, ninguém falou mal de alguém que dizia, né, que ela deveria ser estuprada, que ela devia ser contaminada. Ninguém falou nada contra esta pessoa. E existe então, claramente uma confusão sobre o que é aceito e o que não é aceito nesse ambiente dos ataques de cancelamento. Essa história, então, é uma história... Estou pegando uma história internacional, mas a gente pode trazer mais para perto. Mas ainda no campo internacional, há 2 anos, a cultura do cancelamento se estabeleceu. A hashtag #MeToo, que significa eu também. Atrizes de Hollywood começaram a contar suas histórias, onde os produtores, os diretores e pessoas envolvidas na produção dos filmes
abusavam ou assediavam sexualmente as mulheres. E elas começaram a contar as suas histórias. E a hashtag MeToo estava ali, então, alimentando essa questão, dizendo, aconteceu comigo também. E aí as mulheres começaram a escrever essas histórias. E essas histórias, então, levaram ao boicote de produtoras, o boicote de produtores, o cancelamento, e depois chegou aos tribunais, e, enfim... tem gente que está presa por causa disso, tem, enfim, muitas histórias que, há 2 anos atrás, isso se consolidou. E depois disso, então, tem centenas de pessoas que passaram por isso. Eu tenho certeza que você sabe de alguém. Eu vou falar vários nomes aqui de brasileiros, podia citar vários nomes de gente famosa fora do Brasil, porque a gente também acompanha a história do mundo, né? A gente também acompanha gente fora do Brasil, tem gente famosa. Comecei de lá fora para chegar aqui. Então, aqui no Brasil, José Maier, Danilo Gentili, Rafinha Bastos, Sarah Winter, Drauzio Varela, Anitta, Biel, Léo Lins, Porta dos Fundos, Podcast Mamilos, Silas Malafaia, Ed Renekiewicz, Caio Fábio, Crivella, Bolsonaro, Lula, Dilma, todos esses aí sofreram cancelamento. Ou sofrem ainda. Porque em algum momento, ou em vários momentos, falaram coisas, ou disseram, ou se comportaram de uma forma que para um número grande de pessoas isso não era adequado. E as pessoas, mesmo outros, sem nem saber do que se tratava, continuavam multiplicando isso e multiplicando os ataques. Infelizmente, as mulheres sofrem mais. Quando é uma mulher, e vocês sabem muito bem, por exemplo, das pessoas que falam coisas sem sentido, dos políticos que falam coisas sem sentido, que a gente percebe que não tem cabimento, né, as expressões ou os posicionamentos, a gente vê que, proporcionalmente, a Bolsonaro deve ter muito mais expressões do que a Dilma. No entanto, a gente vai ver o tempo todo as pessoas pesando mais contra a Dilma. Bolsonaro tem muitas histórias e muitas situações de controvérsia, situações controversas, que ele mesmo propõe, e frases de efeito, e coisas que estão fora desse campo do que a gente, na sociedade, considera aceitável. No entanto, a gente vê que as pessoas continuam lembrando, apesar de ter passado o tempo, Dilma ter sido empichada e tudo mais, as pessoas gastam mais tempo falando ainda dela, né? Muita gente ainda gastando mais tempo falando dela do que dele. Então, as mulheres sofrem mais. Quando acontece isso, as mulheres são xingadas de um outro jeito, são tratadas de um outro jeito, são humilhadas de outro jeito. Então, não é incomum, sempre quando acontece isso, tem um apelo sexual contra as mulheres, devia arrancar o útero dela, devia estuprá-la, ela devia... várias coisas nesse sentido. Então, sempre toma a conotação sexual e um tipo de punição que tem a ver com, sim, o nosso país ser machista, e apesar da gente falar contra isso, a gente percebe que algumas mulheres escrevem também, e escrevem dessa forma agressiva. Então, como o estupro como punição, ou como correção, é rapidamente pedido pelas redes sociais dentro da cultura do cancelamento. E a gente vai ver esse ambiente, e aí tem muita gente esperando qual é a próxima pessoa para eu ficar vendo ela ser cancelada, ou para cancelar, ou para ficar estabelecendo essa situação. Então, a gente também tem essa cultura, então leva as pessoas ao silêncio. Eu falando aqui para vocês, e algumas vezes o que eu falei gerou, como sou desconhecido, mas gerou mais, muito ruído, e de algumas coisas que eu disse, de frases que eu disse, de coisas que eu escrevi, gerou ruído, e eu tenho certeza que se isso que eu falei tivesse num ambiente de maior visibilidade, aconteceria isso que eu estou descrevendo aqui. Então, a gente, de vez em quando, está dando palco para maluco. Então, eu já tenho percebido que, em algumas circunstâncias, quando eu escrevo alguma coisa e eu percebo que está gerando mais comentário do que deveria, eu paro e tiro os comentários ou tiro a postagem para evitar esse tipo de coisa, porque o meu desejo, ou o desejo não é criar um ruído ou chamar a atenção pela controvérsia. Mas alguns grupos têm
ligados às causas identitárias, né, que levantam bandeiras contra a homofobia, contra o racismo, o machismo, etc., eles têm começado esse movimento que hoje toca toda a nossa sociedade. Então, a gente vai encontrar isso nos diferentes segmentos, nas igrejas, entre os pastores, os padres, as empresas, os CEOs das grandes empresas, os políticos. Aliás, as grandes empresas têm até protocolos já definidos sobre esse tipo de coisa. Já é dito na hora que alguém assume um posto alto de liderança numa empresa que ele não deve se posicionar politicamente para não ter problema. Algumas coisas que vão sendo falados pelos atores, pelos jornalistas, eles também vão sendo classificados e separados desse jeito, e a gente vai vendo isso acontecendo o tempo todo. Mas não faltam histórias de julgamentos sumários imediatos, de pessoas escrevendo bobagens sem saber dos fatos, as pessoas destruindo reputações, destruindo vidas, e uma coisa que você disse há 10 anos atrás pode se voltar contra você hoje. Então, é triste isso, né? Mas a gente vê o ápice da hipocrisia humana na nossa sociedade, do mesmo jeito que nós vimos os linchamentos, que nós vimos a Inquisição pela Igreja Católica na Idade Média, a gente vê isso acontecendo agora. Então, eu não consigo conviver com você, você não tem a minha fé, você não acredita no que eu acredito, ou você faz alguma coisa que eu não consigo explicar, então você precisa ser cancelado. No caso da Inquisição, você precisava ser torturado até você negar aquilo que você disse, ou negar aquilo que você acredita. E você dizer as palavras que eu tenho, ou que eu quero que você diga. Se você não disser as palavras que eu quero que você diga, se você não fizer o que eu quero que você diga, você vai morrer, você não merece continuar vivo. E isso a Inquisição fazia, e isso vem acontecendo, e algumas religiões continuam fazendo isso, achando que tem o direito de punição sobre as pessoas, de julgamento sobre as pessoas. Então, a gente vai falar da Inquisição, mas a gente pode aplicar isso às grandes religiões do mundo. Então, falar, os cristãos fizeram isso, ou fazem isso no mundo, mas se você fizer um pouco mais de pesquisa, estou falando da Inquisição, mas a gente vai encontrar cristãos evangélicos hoje fazendo isso. Nós deveríamos ser conhecidos pelo amor, mas a gente é conhecido também por odiar, é conhecido também por perseguir, é conhecido também por difamar e por fazer muitas bobagens. Então, é difícil a gente dizer, nós não somos isso. Porque quando a gente começa a olhar para isso, a gente percebe que as pessoas que deveriam ser tolerantes, né? Os progressistas dizem que são pessoas de diálogo, mas se mostram totalitários e intolerantes. Não conseguem ouvir o diferente. Os cristãos deveriam ser conhecidos pelo amor, mas se apresentam odiando e atacando as outras pessoas sem conhecer as suas histórias. Então a gente vê gente fazendo as maiores loucuras por aí. Humberto Eco, escritor e filósofo, disse que a internet deu voz a uma legião de imbecis. Não quer dizer que não tinha imbecil falando antes, quer dizer que agora a gente tem isso. Mas a gente vê o linchamento acontecendo na história, e o linchamento acontecendo nas redes sociais, e agora não tem como, se você tem você está em alguma das redes sociais, a gente vê isso acontece mais no Twitter, que eu estou falando do cancelamento, é mais visível no Twitter, não é que não acontece nas outras redes, mas acontece muito mais no Twitter. Não tem como você entrar nas redes sociais hoje sem saber o que está acontecendo, o que acontece no Big Brother, no BBB. E ver quanta coisa ali acontece e está ligado a essa cultura do cancelamento, às pautas identitárias das quais eu falei, e aí se perde os limites. Qual é o limite da pauta, né? Onde é a causa antirracismo, né, contra o racismo, aonde que ela vai, até que ponto vai, onde entra o feminismo e o antirracismo, onde em algum lugar aí, alguma coisa precisa ser maior que isso. Só que a gente não consegue ver esse limite, e as pessoas que estão lá dentro vivem se provocando e se atacando e se perdendo nesse processo, e as pessoas que estão aqui fora tratam disso como se fosse uma causa de vida ou morte, e a gente vive esse negócio, né? É o cancelamento, né? Lá dentro é o cancelamento. Então, a torcida aqui, de quem está de fora, olhando para um reality como esse, fica torcendo para você poder finalmente cancelar, ou seja, tirar uma pessoa de lá de dentro que você quer tirar. Então, é essa situação que a gente vê acontecendo. E o que isso tem a ver, ou o que isso pode
o que a gente pode olhar para isso, olhar para a palavra de Deus e olhar para a nossa história, olhar para a nossa caminhada, para a coerência que a gente deve ter como ser humano, como cidadão. E agora, para você que escolheu andar como discípulo de Jesus, qual é o ponto de coerência que a gente pode perceber ou aprender através da palavra de Deus? Quero ler com vocês a história de 2 homens cancelados, em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, a gente tem a história de 2 homens que foram cancelados, cada um do seu jeito, mas dois homens, irmãos, que foram cancelados de forma diferente, mas foram cancelados. Gênesis capítulo 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, que engravidou. Quando deu à luz a Caim, ela disse: com a ajuda do Senhor tive um filho. Tempos depois deu à luz o irmão de Caim, e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas, e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim. Por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo. Mas você é quem deve dominá-lo. Caim sugeriu ao seu irmão: vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão? Onde está Abel? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou responsável por meu irmão? Então Deus disse: o que você fez? Ouça, o sangue do seu irmão clama a mim da terra. O próprio solo que bebeu o sangue do seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, pois por mais que você se esforce, e de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e da sua presença, e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um pode me encontrar e matar. O Senhor respondeu: eu castigarei 7 vezes mais quem matar você. Então o Senhor pôs em Caim um sinal, para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden. Um versículo em Hebreus capítulo 11, versículo 4, diz assim: pela fé Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Senhor, usa a tua palavra para falar com a gente, para falar aos nossos corações. Bom, a gente olha para a história desses dois homens, né? E tem algumas histórias na Bíblia, algumas histórias que apontam para nomes que são cancelados. Eu não sei se você conhece algum Caim. Não é um nome que entra na lista de nomes quando a gente vai ter um filho. Como vão? Eu quero colocar um nome bíblico. Você pode até pensar naqueles nomes mais estranhos que tem na Bíblia. Mas quase nunca você vai pensar em Beelzebu, em Satanás, em Caim, em Judas Iscariotes, Lameque. Você nunca vai pensar nesses nomes. Absalão. Você não vai pensar nesses nomes. Por que você não pensa nesses nomes? Porque são nomes que, pelo comportamento do personagem, tal é o cancelamento que nem esse nome a gente aceita colocar em alguém aqui na nossa sociedade. Que alguém que conviva com a gente tem esse nome. E a pessoa que tem esse nome fica se sentindo mal, né? Fala: meu nome é bíblico. Ele fala: mas na Bíblia não tem André, tem Lucas. Por que colocar esse nome? Por que colocar o nome desse? Agora a gente pode encontrar, e talvez você até conheça alguém chamado Abel. Você conhece o irmão de Absalão. Você talvez conheça alguém chamado Salomão. Você conhece gente com o nome de Judas, Tadeu. Só que omite Judas e põe só Tadeu. Judas, você não coloca o nome em ninguém de Judas, porque você
esse nome é o nome de uma pessoa cancelada. É um nome cancelado, você não vai colocar. O nome do anjo de luz, do principal anjo de luz, a gente também não coloca. Por quê? Porque é Satanás. Mas tem um monte de gente com quem a gente convive que tem nome de anjo. Tem Miguel, tem Gabriel, e vários outros nomes que apontam para esses nomes que a gente... Olha, mas tem alguma coisa... Esse não dá para colocar. Esse eu não posso colocar. Então, quando a gente olha para essa história de Caim, a gente percebe, não dá, é melhor mesmo não usar esse nome. E a pergunta que a gente faz quando a gente olha para essa história é por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? A resposta mais conhecida é que Deus olhou para a atitude, né? E algumas pessoas dizem que Deus olhou para a oferta e não para a atitude, porque uma oferta, ela tinha a oferta daquela que representa o sacrifício de gordura e de animal, o sacrifício que apontava para Jesus, né? Um animal pagando o preço, ou pagando como sacrifício. Isso está em toda a história judaico-cristã, até chegar, né, então, em Cristo, né, ser o ápice disso, Cristo morrendo pelos nossos pecados. Mas, só que a oferta de frutas e grãos, ela é estabelecida depois. Logo mais, no mesmo texto de Gênesis, você vai chegando, vai vendo as coisas acontecendo, e quando você começa a olhar para a história, você vê sendo estabelecido, né, no Pentateuco mesmo, nos primeiros 5 livros da Bíblia, você vê a oferta de frutos e grãos sendo aceita, como uma oferta possível, uma oferta que era levada também e feita no tabernáculo. Então, essa resposta que é mais aceita, ela fica meio confusa, porque se os dois tivessem oferecido ovelhas, teria sido aceito. E a luz que a gente tem é o versículo 4, que eu li agora por último. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou as ofertas, e aprovou Abel. Abel foi aprovado e Caim não foi aprovado. Tem a ver não só com oferta, mas tem a ver com o coração também. O coração de quem foi lá e falou assim: eu quero colocar para Deus o maior dos meus esforços. Qual é o maior do meu esforço? O maior do meu esforço é essa melancia, essas espigas de milho. Isso é o melhor do meu esforço. Eu quero apresentar o meu esforço. E aqui a gente pode ver uma separação de religião. Quando eu apresento, eu me relaciono com Deus pensando no meu esforço, naquilo que eu faço. E muitas religiões, e até a religião cristã, quando ela está nesse campo da religiosidade, não compreende a dimensão do sacrifício de Jesus, está pensando no meu esforço, qual é o maior esforço que eu posso fazer para que eu seja reconhecido, para que aquilo que eu fiz seja aceito. E a gente percebe isso acontecendo, onde eu preciso pagar o preço, eu tenho que pagar, de alguma forma eu preciso pagar, e a gente percebe aqui, Caim apresenta o melhor dos seus esforços, Abel apresenta o melhor do seu rebanho, que ele vem de um jeito, né? Essa apresentação de Abel aponta para o Evangelho da Graça, né? E a gente conhece toda essa dimensão, e tem muita informação quando a gente vai ler a Bíblia como um todo, mas lembra que naquele momento eles têm poucos elementos para saber qual é a melhor oferta, qual é a melhor entrega. E Abel e Caim viram o pai fazendo, e compreenderam o que tinha acontecido, entenderam que uma vítima inocente, no caso o animalzinho, deveria morrer para tomar o lugar do culpado. Então, o animalzinho deveria ser cancelado para tomar o lugar do meu pecado, daquilo que eu não mereço. E isso apontava para um final, ou para o principal sacrifício, que era Jesus, e nós sabemos agora, mas eles estavam nesse processo da história. E Caim decidiu que não ia por esse caminho, que ele ia fazer de outro jeito. E parte desse sentimento de Caim é não reconhecer que a gente é imperfeito. Eu tenho o melhor de mim que eu entrego, o melhor de mim que eu apresento, o maior dos meus esforços. Eu tenho coisas boas, todas as coisas boas que eu faço praticamente invalidam o que de ruim eu tenho.
E ele estava fazendo isso. Quando o ser humano começa a dizer, eu sei tudo, eu sou arrogante, né, quanto ao meu conhecimento e à minha capacidade, eu sei que os meus esforços me levam lá, eu sei que se eu cumprir essa lista de regras aqui, eu garanto que eu vou conseguir, eu sei que eu vou avançar, eu sei que vai dar certo. E quando a gente está percebendo isso acontecer agora, a gente pode ver que esse esforço de Caim está presente, e um montão de gente está vivendo isso. Caim pensou que o fruto iria ser, o fruto do seu trabalho iria ser aceito da mesma forma que era aceito o sacrifício e aquilo que Abel estava levando. Em Caim e Abel se dividem os dois braços de todos os pensamentos religiosos. Em Caim e Abel a gente vê o cancelamento acontecendo. O cancelamento de Abel foi através de um assassinato. O que entrou no coração de Caim foi, que inveja, eu te odeio porque Deus te ama. E olha só, eu queria deixar um negócio muito importante, uma coisa muito importante para cada um aqui, muito importante, guarde no seu coração, você vai fazer o certo, e não quer dizer que você fazer o certo, falar o certo, não quer dizer que você não será cancelado, não quer dizer que você não será prejudicado, você vai fazer o certo, você vai andar do melhor jeito, você vai falar as melhores coisas. Abel fez isso, e Abel acabou sendo cancelado por inveja, assassinado. Ele não foi um tweet, não foi um textão, não foi uma foto, não foi uma ação agressiva. O que aconteceu com ele foi assassinato. O sangue dele foi derramado. Ele foi cancelado por inveja. E isso, a cultura do cancelamento se estabelece na humanidade. A gente vê os linchamentos acontecendo. E parte dos linchamentos que a gente vê acontecendo hoje, que acontece de forma virtual, representa os linchamentos que nós vemos acontecendo na história, e talvez acontecendo na rua. Quantas vezes a gente ouve a história de alguém que foi linchado injustamente? Alguém disse, essa mulher ou esse homem cometeu tal crime, e as pessoas acreditam, e as pessoas começam a vir uma turba furiosa, sem controle, um turbilhão de emoções, toma conta de uma multidão que decide que vai julgar e que vai fazer a pena capital, né? Vai fazer com que ela aconteça. Por favor, não deixa o ventilador direto em mim, senão eu fico rouco. Obrigado. E aí a gente tem essa situação acontecendo o tempo todo. Quando eu não me aceito, falho, quando eu olho para as circunstâncias e falo, eu precisava ouvir o outro lado, eu precisava dialogar mais sobre o assunto, precisava pensar sobre isso. Eu não deixo que a ira se estabeleça. E eu estou ouvindo aquele conselho original, o conselho no segundo conflito que nós temos na história bíblica. O primeiro conflito que nós temos na história bíblica envolve o primeiro casal, os pais de Caim e Abel. O segundo conflito que nós temos na história envolve os dois irmãos. E o conselho de Deus para Caim é o conselho que está para nós toda vez que nós pensamos em cancelar uma pessoa por uma coisa que ela falou, cancelar uma pessoa por uma coisa que ela fez, cancelar uma pessoa por alguma coisa que eu não gostei do que ela fez, e considerar que por aquilo que ela fez, ela sequer merece respirar o mesmo ar, por aquilo que ela fez, ela sequer merece explicar o que ela fez, explicar os porquês, e ela deve ser aniquilada, ela deve ser esquecida, e nem sequer a memória dela pode continuar existindo. Caim fez isso. O conselho de Deus para Caim, que é o conselho para nós, quando nós lidamos com a inveja, com o ódio que se estabelece no nosso coração, o pecado bate à porta. Você tem que dominá-lo. É como se fosse, a ideia que a gente tem no texto, é como se fosse essa ideia de um invasor, que está ali na porta, e ele está querendo arrombar a porta. O invasor que está querendo arrombar a porta é esse sentimento de destruição do outro, é esse sentimento de inveja,
de pecaminosidade, de abuso, de destruição, que faz as pessoas escreverem: essa mulher devia ser estuprada, esse homem deveria ser morto, devia arrancar os 2 braços dele, devia fazer esse sentimento que está na gente, de julgar e fazer a pena acontecer, de julgar e levar isso a um extremo. Contei para vocês já aqui, quando meu carro foi riscado, o meu sentimento de vingança de um carro riscado não era um risco em outro carro, não era falar assim, olho por olho e dente por dente, não. Naquele momento que eu vi meu carro riscado, o meu sentimento não era de um risco em outro carro. E quem já teve o carro riscado, ou quem já sofreu alguma coisa desse jeito, o teu sentimento é de vingança, e a vingança não é um risco, igual aquele que o meu carro tinha, que estava no meu carro. A vingança era muito maior, e é esse sentimento que está batendo na nossa porta, como se fosse um monstro, como se fosse alguma coisa terrível, que vai dominar você, e quando dominar você, vai levar você a fazer isso de forma vingativa, e abusiva, e se torna então você e eu pior do que o agressor. Então a gente olha para isso e a gente vê que a gente acaba se tornando, encontrando a vulnerabilidade do outro, e a gente vai encontrar uma oportunidade de fazer essa vingança, de forma justa, ou nem justa, nem tão justa assim, porque Abel fica parecendo um bobão nessa história, que acreditava no irmão dele. O sacrifício dele foi aceito, e ele saiu para dar uma volta, o irmão dele enganou ele: vamos dar uma volta? E levou ele para uma cilada, e matou ele lá no meio dessa caminhada. Então, a gente vê que esse individualismo que estava em Caim também faz parte do individualismo que leva as pessoas a encontrar uma forma. Quem é que nós vamos odiar juntos? Quem é que nós vamos odiar juntos? Qual é a instituição que nós vamos odiar juntos? Qual é a igreja que nós vamos odiar juntos? Qual é a família que nós vamos odiar juntos? Qual é o ator que nós vamos odiar juntos? Qual é o político que nós vamos odiar juntos? E como se a gente se estabelecesse nesse espaço como julgador e aquele que faz com que a pena seja cumprida. Nós parecemos, muitas vezes, muito mais com Caim do que com Abel. Porque a gente teria, sim, a habilidade ou a coragem de fazer ou de deixar que acontecesse uma punição, porque lembra disso, que para nós cristãos, não é só o pecado de ação. Para nós cristãos, a palavra é bem clara. A omissão é também pecado. E aquele que sabe o que é certo e deixa de fazer é réu de juízo. Então, algumas vezes a gente vê que a injustiça está ali e a gente se omite. Então, desse jeito, nós somos parecidos com Caim. Ou quando a gente olha, vê que é o que deveria ser feito, e odeia, e inveja. Agora, o que acontece como pena para Caim? A pena que está sobre Caim parece uma coisa que tem... Deus estava se vingando de Abel. Se Deus estivesse se vingando de Caim, o que aconteceria? Caim morreria. Mas não só isso não acontece. Caim, ele vira não um peregrino, mas vira um errante pela terra, porque um peregrino tem lugar para voltar. Peregrino, a gente falou semana passada dos peregrinos do caminho de Santiago, de Compostela. Um peregrino tem casa para voltar. Um errante não tem para onde ir, ele não tem casa, ele não tem lugar. Caim não tinha lugar no mundo. Caim, mas não, no sentido aqui, ele castigo. Ele sofreu o castigo, mas dentro desse castigo não está o olho por olho
e dente por dente. Ali estava outra realidade, ali estava o Deus da misericórdia e da graça, apresentando para Caim mais uma oportunidade. Só que Caim não fica chateado, ou não mostra que ele sentiu arrependimento pelo que ele fez pelo irmão dele. O que ele sentiu foi: Senhor, esse castigo é pesado demais. O arrependimento de Caim era pelo castigo, e não pelo mal que fez. E de vez em quando, nós parecemos ainda mais com Caim. O nosso ressentimento não é pelo mal que foi feito, pela mentira falada, pelo dano causado, mas sim pelo castigo sofrido. E como que a gente pode ver isso? De vez em quando acontece de eu receber alguém aqui, que ele está falando: fulano está falando de mim, está falando que eu fiz isso, isso e aquilo. A minha pergunta: você fez isso? A pessoa fala assim: eu fiz, mas não era para falar. Então, o problema então é que está sendo falado e não que fez. Então esse é um problema com a reputação. E a gente vê isso acontecendo na cultura do cancelamento. A gente está preocupado com a reputação. E preocupado com a reputação, a gente é capaz de falar mentira para a reputação ser garantida. A gente não se arrepende pelo mal que fez, a gente se arrepende pelo castigo que vem. A gente só sofre a consequência e aí chora pela consequência, mas não chora pelo mal praticado, pelo pecado praticado. E a mudança aqui é incrível, né? A mudança, quando a gente olha para Jesus, é que aquilo que está acontecendo lá, na história, como Hebreus mostra para nós, no versículo 4, pela fé Abel apresentou a Deus um sacrifício superior de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. O que acontece é que a gente, conhecendo toda a história da redenção, conhecendo que Jesus, ele olha para a nossa história e ele vê em nós o potencial para cancelar as pessoas, para odiar as pessoas, para invejar as pessoas, para acabar com as pessoas, para se omitir em situações que nós devíamos estar na frente protegendo. Ele vê isso em nós. Por isso, se nós pegássemos a nossa história, no pior dos nossos dias, nós também merecíamos ser cancelados. Nós, numa situação semelhante, numa casa com 20 pessoas, onde a gente fosse vigiado a todo momento e as nossas incoerências aparecessem, nós também seríamos cancelados. Se nós estivéssemos em um lugar, em um ambiente onde tudo que a gente está falando fosse analisado a cada minuto, a gente logo ia sucumbir. Jesus, sabendo disso, que nós, na nossa vida, no meu caso, nos meus 47 anos e 11 meses, ele olhando para a minha história, sabe, se eu sozinho só faço me dar mal, eu sem o Espírito Santo de Deus só faço me dar mal, eu sem o Jesus, que se cancelou no meu lugar, já estaria cancelado também. Jesus morreu a nossa morte, para que vivêssemos a vida dele. Ele se fez pecado, se fez maldição em nosso lugar. Ele foi pendurado no madeiro, se fez maldição em nosso lugar. Ele foi cancelado pelas nossas transgressões. Quem transgrediu? Quem merecia ser cancelado? Quem errou, quem fez o errado, e quem teve prazer no erro, prazer em fazer o erro, prazer em se omitir, riu quando alguém foi cancelado, riu quando alguém foi humilhado, ria quando alguém se dava mal, torcendo para as pessoas se darem mal, ou fazendo com que as pessoas se dessem mal, mentindo e construindo histórias em nosso favor, fazendo com que a gente parecesse uma coisa que de verdade não é. Merecíamos o cancelamento, mas Jesus esteve em nosso lugar e foi em nosso lugar, e o sacrifício de Jesus, representado lá pelo sacrifício de Abel, foi aceito para que nós vivêssemos uma vida que tem sentido. E aí a gente pode viver hoje falando a verdade, e de vez em quando, falando a verdade, alguém não vai gostar, pode ter certeza. Mais da metade do mundo não gosta de você, não gosta do que você pensa, e não gosta do que você faz. E se você disser que você é discípulo de Jesus, você já vai atrair um montão de gente que vai ser contra você. Mas nós não seguimos Jesus para ter a aprovação do mundo. Como diz
no Novo Testamento. Importa, né? Quem é que importa? De quem é que importa a aprovação? De quem é que importa o reconhecimento? É dele, nosso mestre. Seguimos Jesus e ensinamos as pessoas com quem nós convivemos e buscamos viver a justiça que vem pela fé no Filho de Deus, para que as pessoas encontrem seu lugar no mundo, um lugar de diálogo, pelo menos, né, tolerância, um lugar de diálogo, de cuidado, e não um lugar de cancelamento e destruição. Que Deus te abençoe e que a gente encontre, numa sociedade que é tão agressiva, que a gente encontre meios de apontar para o príncipe da paz. Uma coisa que eu fiquei pensando, né, ouvindo você falar, é o quanto parece que a gente insiste, né, nesse erro, mesmo conhecendo a história de Jesus, a nossa incapacidade, né, de fazer o certo perante os olhos dele, mas o quanto a gente gosta muito de justiça para os outros, né, e misericórdia para nós, né? Porque é isso, né? Acho que a gente às vezes põe um peso muito duro, né, no julgamento do outro, né, no erro do outro, e quando é o nosso, é aquilo, né? A gente tenta aliviar, tenta esconder ou clama, né, por misericórdia, né? E acho que a gente, como você falou, a gente insiste nesse erro, né? Eu fico pensando o quanto isso nos distancia do sentimento que Jesus teve, porque se ele sentisse isso por nós, como você falou, né? A gente mesmo já estava cancelado há muito tempo, né? Pois é, pois é. É impressionante, né, do cancelamento, né, a gente usando essa palavra, né, para falar do julgamento de Jesus, da morte de Jesus, de ver, né, ele sendo julgado pelo Sinédrio, julgado por Pilatos, né, julgado pelo povo, né, Cristo ou Barrabás. E eles cancelam, então fala assim, olha só como é ilógico, né, o bandido, que era Barrabás, foi liberto. O cara que fazia tudo de errado, o cara que tinha escolhido uma trajetória de fazer o mal. Então, imagina o quão sem sentido é isso. E a gente está nessa turba, né? Nesse turbilhão de emoções, a gente está preso nesse caminho. Até, um exemplo interessante, a gente vai falar desse tema por 3 encontros, mas olha que interessante, os algoritmos trabalham, né, nas redes sociais para que esse tipo de coisa aconteça. Aquela história que eu contei para vocês no começo lá, o escritor, ele conta a história no TED, o escritor ele fala o seguinte, que uma mulher que tinha 170 seguidores no Twitter, escreve aquilo. Nas próximas 3 semanas, as pesquisas do nome dessa mulher, então não tinha nada na internet antes disso, da vida dela. Ela era pesquisada mais ou menos umas 40 vezes, porque ela era assessora de imprensa, 40 vezes por mês, mais ou menos. Nas próximas 3 semanas, ela foi pesquisada 1.200.000 vezes na internet. E aí ele fez uma estimativa de quanto que o Google ganhou com esse movimento. O Google ganhou, na estimativa dele, entre $120 mil e $468 mil por essa mulher ter sido cancelada. Então, o que importa para o algoritmo é que tenha movimento lá na rede, e não importa qual é o assunto. Então, se falar mal, eu começar a falar mal do Renato, e o Renato mal de mim, e aqui a gente começar a atrair gente para essa discussão nossa, não importa o que nós estamos falando, se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, não importa, pouco importa. O que importa é que tenha movimento ali, e naquele movimento vai ter o curso do Érico Rocha, vai ter o ensaio fotográfico não sei de quem, vai ter a Magalu, todo mundo oferecendo algum produto, e a gente está consumindo o produto, sem nem perceber, envolvido nesse processo. Então, quando a gente percebe lá o que aconteceu, a manipulação do julgamento do Sinédrio, de Pilatos e de Cristo ou Barrabás em relação à multidão, a gente vê claramente o algoritmo daquele tempo funcionando, porque
a gente vê pelo texto que a multidão foi manipulada, e a gente também está pelas redes sendo manipulado para entrar numa cultura de cancelar as pessoas, ou de linchar as pessoas, né, do linchamento virtual. Você falando agora essa descrição aí, né, dos algoritmos, eu lembrei daquela música De Frente para o Crime, né, que eu falo assim, tá lá um corpo estendido no chão, aí vê assim, veio o camelô vender pastel, não, perfume barato, baiana para fazer pastel e o bom churrasco de gato. Então assim, o cara morre e já arma um esquema ali ao redor, porque vira uma atração, né? Uma atração. E a atração hoje nas redes, ela é 24 horas, né? E o mundo inteiro virou cenário para alimentar isso, né? Tragédia, briga, e isso é impressionante mesmo. Então, no cancelamento da Justine Sacco, um dos tweets dizia assim: eu quero ir dormir, mas não consigo. Quero ver a cara dela quando ela sair, quando ela descer na Cidade do Cabo, quando ela aterrissar na Cidade do Cabo. E aí o segundo tweet era a hashtag Justine aterrissou. E o que aconteceu? O pessoal começou a escrever, quero fotos, e incrível, gente. Teve fotos. Teve gente que foi para o aeroporto para tirar foto dela na hora que ela desceu. E aí, tiraram foto dela e falou, essa é a... Aí os xingamentos todos, né? Essa é a foto, e aí o pessoal começa a multiplicar. Então você vê que as pessoas querem linchar mesmo, né? Porque se a multidão fosse lá, eles iam matar essa mulher seria assassinada. Foi o que fizeram, né? N vezes com os linchamentos na Inquisição e os linchamentos na história do mundo. Eu acho que se você pudesse dar uma dica, assim, né, para um discípulo de Jesus, alguém que crê no amor sacrificial de Jesus, né, por mais que às vezes a gente esquece, né, fica nesse frenesi, né, na vontade de arrebentar tudo, mas qual seria uma dica, assim, para a gente não entrar nessa loucura, né, que a grosso modo é isso, né, clamar por justiça para o outro, sem pensar que se eu clamar a justiça para mim, eu vou ser cancelado às vezes mais rápido que o outro, né? O direito que nós temos, né? Olha, alguns desses homens aqui que eu mencionei, eles estão usando no direito de falar qualquer coisa. Eu tenho o direito de falar o que eu penso. Aí o outro acha que tem o direito de falar o que pensa a respeito dele. E aí a gente fala sobre... a palavra é tolerância. Mas, gente, tolerância não é uma palavra adequada ainda para a gente. Porque, assim, tolerância é assim, eu não gosto de você, eu não gosto do que você está falando, mas eu tolero, é tipo assim, eu te aguento. Então, tolerância para nós ainda não tolerância seria, sei lá, a pessoa mais insuportável que você conhece, essa pessoa talvez se aplique a palavra tolerância. Mas nós, na relação com desconhecidos, então a tolerância para você, conhece uma pessoa, essa pessoa é intragável, e aí se aplica a palavra intolerância. Porque as pessoas estão sendo intolerantes com quem não é conhecido. Eu sou intolerante com desconhecido. Porque, se ele for evangélico, eu não aguento evangélico, eu não suporto evangélico. Se ele for muçulmano, eu não suporto muçulmano. E se ele for do candomblé, eu não suporto o candomblé. Então, quando a gente está falando que está para todos os lados, né, nós já conversamos aqui de terreiro de Umbanda e terreiro de candomblé sendo destruído por cristãos evangélicos. Isso é um absurdo, porque o direito que é nosso de estar aqui nesse espaço, fazendo pela internet ou fazendo presencialmente o nosso encontro, o nosso culto, esse direito que eu tenho é também dado àquela pessoa. Então, isso, a prova da intolerância é não perceber que, quando eu agrido a liberdade do outro, eu também estou agredindo a minha liberdade. Porque alguém que vai ser imparcial no julgamento vai dizer assim, não, então, ninguém pode se reunir assim, pronto, acabou, não tem nem culto no terreiro, nem culto na igreja, e culto em lugar nenhum. Porque vocês, quando se juntam, o texto bíblico falando dos fariseus, né, Jesus dizendo isso, vocês quando se juntam para pior. Quando as pessoas começam a conversar nessa ideia religiosa, vocês tornam os seus prosélitos, ou tornam os seus discípulos, 2 vezes mais dignos do inferno.
Cara, você piora o cara. O cara vem para a religião e fica pior. Então, o que a gente tem que fazer? A palavra não é tolerância. A palavra é convivência. A palavra é paz. A palavra é aceitação. A palavra tolerância, ela não deveria existir para essas relações. E a gente deveria estar ensinando cidadania para as pessoas, dizendo que a palavra tolerância nem cabe aqui. Convivência, paz, relacionamento, aí sim a gente pode falar de verdade de transformação. Então, eu não desafio você para ser tolerante, eu desafio você para conviver, para transmitir paz, para transmitir poder, transmitir verdade. Legal. Então vamos terminar nosso tempo aqui. Quero fazer uma oração e abençoar a todos aí para essa semana. Senhor Pai Todo-Poderoso, a gente quer andar com sabedoria no meio de uma sociedade que ela de diferentes formas apresenta o caos. E gente que se diz aberta para o diálogo tem se apresentado como gente agressiva, gente destrutiva, pessoas que causam dano e sofrimento. Uma vez que a gente está nessa cultura, a gente acaba respingado por ela também. E facilmente a gente vê isso repetindo nas nossas relações de trabalho, nos cursos e nas escolas onde nós estudamos e nas relações familiares. Senhor, em nome de Jesus, vem e dá sabedoria para nós, para que a gente consiga lidar com essa cultura totalitária, de que sempre estou certo, de que nunca erro, que nunca falho, e que sempre posso julgar e fazer a pena cumprir. Nos ajuda, Senhor, a ser o ponto de oposição a isso. Não só para causar discussão, mas para mostrar que nós somos discípulos do Príncipe da Paz. Nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz que vem dele, que excede todo entendimento, esteja em você. Que o Espírito Santo Consolador se apresente através de você e que Deus Todo-Poderoso te abençoe nessa semana. Que em cada encontro as pessoas possam perceber o Príncipe da Paz na sua vida. Que Deus nos abençoe. Tenha uma ótima semana.